Olá, comunidade querida aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Este é mais um programa Paz e Bem. Ele está sendo lançado ao ar nesta sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Programa Paz e Bem de número 1850. Pois é. Eu fico aqui esperando, né, para entrar e toda vez eu me maravilho demais com essa abertura dos programas aqui do Paz e Bem, feita pelo nosso amigo Edu. Realmente muito tocante, muito bonita. Eu gosto demais. Pois bem, eu tenho já há algum tempo dividido angústias, perplexidades, questões com cada um de vocês. Hoje vou dividir de novo. Vou dividir uma indagação, uma interrogação, para que a gente pense juntos, né? Algo que tem marcado a minha reflexão e a minha vida nos últimos tempos, e o que eu vejo é que esta é uma questão que está espalhada. Muita gente que eu conheço está vivenciando, experimentando, sofrendo a mesma angústia e a mesma questão, que é a seguinte: que mundo? A gente está com um planeta à beira do colapso. Eu tenho dito, né, que há pessoas que parece que fazem um piquenique à beira de um vulcão que já começou a explodir. Essa é a sensação que eu tenho. O planeta está à beira do colapso. Existe uma marca para o colapso planetário, que é a temperatura média do planeta elevar-se 2 graus centígrados acima da temperatura base da era pré-industrial. O Acordo de Paris, ele tinha estabelecido que o limite era 1,5, que o esforço de toda a humanidade seria, de todos os governos, seria para conter esse aumento dessa temperatura básica em 1,5 grau acima da temperatura pré-industrial até 2050. Pois bem, nós temos desde novembro atingido sucessivamente, em diversos dias, 2 graus e até mais do que 2 graus. É o colapso. Vi essa semana um dirigente da ONU dizendo o seguinte: no ritmo atual, nós chegaremos em 2050 com 3 graus. Acabou. O planeta tal como nós conhecemos terá acabado, com 3 graus acima da temperatura base da era pré-industrial. As geleiras estarão todas derretidas, o nível do mar terá subido, as correntes marítimas vão parar, o mundo vai entrar em colapso. Ou melhor, as formas de vida que a gente conhece hoje no planeta terão entrado em colapso. Então, as formas humanas e os demais animais. E provavelmente os vegetais, essas atuais. Vai vir provavelmente outro planeta irá sobreviver, mas vai sobreviver com outra conformação que não essa. É diante disso que nós estamos, não é diante de outra coisa. E aí fica lá. Fica o pessoal na COP. Bom, a COP, que é este evento que está acabando, continua até a semana que vem, até dia 13 de dezembro, a COP é presidida por um sujeito que é o presidente da Companhia Estatal de Petróleo dos Emirados Árabes Unidos, onde está acontecendo a COP. É um negócio assim, como é que é? E que foi capaz de fazer uma declaração durante a COP de que essa história de querer superar a era dos combustíveis fósseis é uma idiotice, não tem qualquer base científica, vai levar a humanidade para a era das cavernas. Olha só que coisa realmente impressionante. Mesmo aqui no Brasil, em que pese as vitórias do governo Lula em relação ao desmatamento da Amazônia, o Pantanal está sendo esmigalhado. Não para de crescer o desmatamento no Pantanal. O governo brasileiro, em vez de se somar aos esforços para conter, para diminuir, para reduzir, para caminhar para o fim da era do combustível fóssil, não para de aumentar a produção de petróleo no Brasil e já anunciou que vai continuar a aumentar.
para onde vamos? Então, assim, clima do planeta nessas condições. A extrema-direita não para de avançar no mundo. Acabamos de ver a vitória do Milei na Argentina e os prognósticos para a eleição dos Estados Unidos são os piores possíveis. Aqui no Brasil, em que pese a derrota de Bolsonaro e a derrota do golpe de 8 de janeiro, a ofensiva da extrema-direita não foi contida, de fato. O que a gente vê é que a aliança da extrema-direita com o Centrão no Congresso Nacional tem dado o tom do Congresso Nacional. E eles avançam. Estão tentando liberar novamente as armas. Há um projeto, no final da semana, foi apresentado nessa quinta-feira por um deputado bolsonarista na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para legalizar, legalizar as milícias. O bolsonarismo está tentando implementar, com a liberação das armas, e esse projeto do Rio de Janeiro de liberação, de legalização das milícias, o reino do terror no país. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Esses bad boys, esse pessoal de academia, olha, eu faço academia, é outra turma, pessoal de jiu-jitsu, fazendo matança nas ruas. Um negócio assim impressionante, fazendo matança nas ruas. É o estado do apartheid. Parece a Palestina. O Rio de Janeiro parece a Palestina. Por falar em Palestina, o que é isso na Palestina? O genocídio sem precedentes, cometido pela direção do povo que foi vítima do Holocausto. O povo que foi vítima do Holocausto hoje tem uma direção política por escolha deste povo, que é o atual governo de Israel, que está realizando o genocídio nos mesmos moldes do que o povo judeu sofreu durante o tempo do nazismo. O sionismo, mais propriamente chamado de nazi-sionismo, é uma corrente que idolatra a morte, que oprime tudo que está ao redor. Também nesta quinta-feira, Benjamin Netanyahu já estava dizendo que vai expandir as operações para o Líbano. É uma força colonial que só quer conquistar os territórios cada vez mais, e para isso atropela, massacra todas as populações que não sejam as populações judias. Que planeta é esse? Que planeta é esse? Então, agora, não tem outro. Não tem outro planeta, só tem esse. Ou, pelo menos, eu não tenho nenhum foguete espacial que seja capaz de me levar para outro planeta. Se você tiver, comece a pensar nessa possibilidade. Os bilionários do mundo já estão pensando. É um processo complexo, mas eles já estão pensando, estão investindo. Não é à toa essas viagens espaciais bancadas por alguns bilionários do planeta. Não é à toa. Mas para nós aqui, é esse planeta que tem. Então, é nesse planeta que a nossa vida acontece, e não em outro. É nesta condição desse planeta que a nossa vida acontece, não em outro. E qual é a grande interrogação? É neste planeta e não em outro, com toda a violência, com toda a crueldade, com todas as matanças, com toda a fome. Nossa, nem comentei, mas chorei na quarta-feira, quando saiu a estatística dos indicadores do IBGE. 60% da população brasileira recebe até um salário mínimo. Até, não é que recebe um salário mínimo, até um salário mínimo. 40% recebe até meio salário mínimo, aí mais 20, né? Mais 20 pontos percentuais de população vai dar os 60 do até um salário mínimo. 40% da população recebe até um salário mínimo. O que é isso? O que é isso? Mas é neste lugar, neste país, neste planeta que a gente vive. E aqui é o desafio. Como é que neste planeta a gente pode se deixar tocar pelo amor? Porque senão é o desespero, porque senão é o suicídio. E é algo que se espalha, né? A quantidade de pessoas... Gente, olha,
1/3 das pessoas do meu relacionamento estão tomando remédio. Remédio tarja preta. 1/3. As pessoas estão... É um negócio, é um processo assim... Desespero, angústia, síndrome de pânico, tudo isso são verdadeiras epidemias. E as drogas da indústria psiquiátrica se tornaram também uma epidemia, que é para tentar sobreviver neste contexto. Mas esta é eu não condeno quem toma, não condeno. Vários amigos e amigas minhas que tomam esses remédios para depressão, para angústia, para ansiedade, para o desespero. Eu não condeno porque como eu não vivo essa condição, eu também não consigo nem imaginar o que é esta condição. Não consigo nem imaginar o que é essa condição. Então, não condeno. Mas que qualidade de vida é essa? Que vida é essa? Então, mas de qualquer maneira, é neste contexto, é neste país, é nesse planeta, é nesta situação em que a gente tem chance de experimentar o amor, experimentar o toque, experimentar um cotidiano que não nos aliene, mas que nos refaça, nos reconstitua, nos dê, às vezes, pequenos momentos, algumas horas, alguns minutos de humanidade, de alegria plena, de compartilhamento. E para isto, eu convidei alguém para vir hoje ao Paz e Bem. Eu convidei este senhor aqui, barbudo como eu, mas ele tinha mais barba, Martin Buber. Martin Buber foi um filósofo da primeira metade do século passado, do século XX, grande filósofo, e escreveu este livro, Eu e Tu. O livro é tão bom quanto a introdução do livro, a introdução feita pelo professor de filosofia da Unicamp, Newton Aquiles von Zuben. A introdução vale tanto a pena. Não é um livro muito extenso, mas realmente eu acho que assim é um guia, é uma luz para a gente poder realizar-nos humanamente neste planeta tão desumanizado, realizarmos como seres de vida num planeta que se torna cada vez mais uma casa de morte. E aí ele vai falar de mim e de você, eu e tu. E aí é muito forte, porque uma tentativa do escapismo a essa condição planetária é o fechamento, né? É o ensimesmamento. Eu vou cuidar de mim e o planeta que se dane. Mas a gente vai ficar igual a eles, né, se fizer isso. Então, como é que a gente pode pensar outro caminho? É a sugestão que ele faz. É a indicação que o Martin Buber faz, que é a indicação de que só há uma possibilidade: o amor, o encontro. Fora disto, não há possibilidade. Não há possibilidade. E há possibilidade deste encontro, deste amor, mesmo nesse planeta. Mesmo nesse planeta. Martin Buber foi alguém que era um homem judeu que viveu o tempo do Holocausto. Então, ele fez isso em condições também limites naquele momento do século XX. E ele vai dizer, esse livro é muito, muito especial. Eu não esqueço, eu recomendo para todo mundo, vale muito a pena. Ele diz aqui, eu separei alguns trechos. Não há eu em si, mas apenas o eu da palavra princípio eu, tu. Portanto, não existo eu, existo eu, tu. Ou por outra, olha para um mapa. O que é que define os países?
O que define cada país no mapa, a geografia de cada país, é o contorno, é o ponto de contato. O que é o Brasil, se não... O que é a Itália, para ficar num exemplo mais claro, se não aquela bota? E o que define aquela bota como bota? As fronteiras, o seu contorno. Portanto, os pontos de contato com aquilo que não é bota, com o mar ou com os países que lhe fazem fronteira. Aqui no caso do Brasil, o que define o Brasil é os pontos de contato com o Oceano Atlântico, os pontos de contato com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, enfim, com cada um dos seus vizinhos. Isso é que define o Brasil geograficamente. Assim somos nós. O que me define é o meu ponto de contato com o ar e com o outro, com a outra pessoa. Isto me diz quem eu sou. Portanto, o que o Martin Buber vai dizer é que quem diz quem eu sou, quem define quem eu sou, não é uma essência minha, é o outro. Quando está estabelecendo o limite, quando está estabelecendo contato, quando está estabelecendo, às vezes, até confrontação. Aí, então, ele diz assim: o eu se realiza na relação com o tu. É tornando eu que digo tu. E aí ele vai dizer: toda a vida atual é encontro. Se não é encontro, não é vida. Portanto, se não é relação com o tu, não é vida. E, portanto, se não é relação com o tu, não existe eu. Fantástico, né? Fantástico. Maravilhoso. Aí, mais adiante, eu vou pulando aqui, vou só ler alguns trechos, mas vale a pena ler tudo. Olha, já li, sei lá, 20 vezes. Isso aqui é fantástico. O amor não está ligado ao eu de tal modo que o tu fosse considerado um conteúdo, um objeto. Então, eu e tu. Você é um conteúdo, um objeto, eu, outro conteúdo, outro objeto. Não. O que ele vai dizer é o seguinte: o amor, então, vou mais uma vez, o amor não está considerado ou não está ligado ao eu, de tal modo em que há tu como um objeto e eu como outro objeto. Não. Ele vai dizer: ele, o amor, se realiza entre o eu e o tu, na relação. Portanto, o amor não é algo que está aqui ou está aí. É algo que está no espaço entre você e eu. Este é o espaço, este é o amor. Esta é a relação. É algo que não me habita propriamente como uma propriedade minha ou uma propriedade sua. Ele é um estado relacional que, portanto, não está nem aqui nem aí. Ele está entre nós. É maravilhoso, né? É maravilhoso. E aí, isto quer dizer o seguinte: eu tenho experimentado isso muito nos últimos anos. Para mim foi uma dificuldade chegar a isto, entender isto. Amor é responsabilidade de um eu para com um tu. Responsabilidade prazerosa, eu descobri ao longo dos anos. Minha companheira chega tarde da noite para trabalhar, do trabalho. Sempre trabalha até tarde. A minha responsabilidade amorosa, que estabelece, portanto, esta relação entre nós, é esperar ela com o jantar feito. Portanto, é a responsabilidade que eu tenho. Mas isso não é uma responsabilidade no sentido de ser uma obrigação. Digo isso como um testemunho, não como uma teoria. É um prazer, quando chega no final da tarde, ou já no começo da tarde, começar a pensar qual vai ser o jantar. E aí, em determinado momento, parar as minhas atividades e começar a preparar o jantar e esperá-la para recebê-la com o jantar feito. É uma responsabilidade prazerosa, não uma responsabilidade pesada, uma obrigação. Por quê?
porque entre ela e eu estabeleceu-se essa relação de amor, e isso mudou minha vida por completo, mudou minha vida por completo. Isso me fez eu, que é o que vai dizer o Martin Buber, e termino com esta afirmação dele, que é tudo. Para mim é algo que está sempre à minha frente. O homem, ou a mulher, que é a espécie humana, ele está falando, se torna eu na relação com o tu. É nesta relação entre você e eu que eu posso me afirmar eu. Fora desta relação, eu não consigo me afirmar. Portanto, lembra-se daquele livro? Muitas devem ter lido na adolescência, na juventude, Robinson Crusoe. Se não tivesse o Sexta-feira, o Robinson Crusoe é uma improbabilidade, é uma impossibilidade. Não existe nenhum homem que viva absolutamente sozinho numa ilha. Porque o eu não existirá, porque não existirá um tu. Robinson Crusoe só existiu como Robinson Crusoe porque havia o Sexta-feira. É claro que não é só, esta relação não é apenas uma relação entre seres da mesma espécie. Uma flor diz a mim que eu sou eu. Uma flor, quando é dada na relação como tu, ela diz quem eu sou. Eu vejo muito, durante muitos anos, não tive muita compreensão para isso, hoje tenho mais. Né? Essa questão, agora se chama pets, né? As pessoas que têm cachorros, gatos, passarinhos em casa. Eu sempre tive uma ideia besta, né? Que fala, cachorro. Tanta importância para cachorro, nossa. Não, não. São pessoas, são seres. Pessoas de outra categoria, de outra espécie, mas são pessoas. E o que eu vejo, e vejo aqui na região onde eu moro, as pessoas passeando às vezes 3, 4 vezes por dia com o cachorro, com prazer. Para o cachorro fazer xixi, fazer cocô, se exercitar e tudo. E o que eu vejo na relação dessas pessoas é assim, diálogo, relação amorosa, carinho, com os gatos também, com os passarinhos, com os peixes, com qualquer outra espécie de animal não humano. Então, este tu não é apenas o tu ser humano. Este tu é qualquer outro com o qual se estabelece uma relação. Eu tenho aqui em casa, a gente optou por não ter animais domésticos, mas eu tenho várias plantas. Várias plantas. E eu adoro as minhas plantas e a gente tem uma relação de hoje de grande intimidade. Algumas delas estão comigo. Vocês estão vendo aquele antúrio ali atrás. Né? Aquela espada de São Jorge ali. Aquele antúrio está comigo 4 anos. Somos grandes amigos, grandes amigos. A espada de São Jorge é um pouco menos, 2 anos e meio. Mas assim, vocês estão vendo, isso aqui é um estúdio, tem luz artificial, né? Ali tem uma janela, mas a cortina fica fechada, ou praticamente fechada ao longo do dia, porque eu faço as transmissões e fica batendo sol. Né? Eu estou gravando esse programa noturnamente, agora é de noite, então ela está aberta, mas de dia fica fechada, porque senão o sol interfere muito. Então, assim, quando acaba o programa, eu levo eles para passear, que nem os cachorros. É claro que planta é diferente. Planta é diferente. Eu levo eu tenho cactos aqui que adoram sol também. Né? Adoram sol eles, cactos. Então, eu trago para dentro de casa, quando a minha companheira chega para estar os cactos e as outras plantas em cima da mesa, deixando a casa bonita. Mas de manhã, quando acaba o meu programa na Fórum, eu vou colocar os cactos no sol para ficar o dia inteiro tomando sol ali. Esses 2 amigos aqui de trás, ou 2 amigas aqui de trás, não gostam de tomar sol direto, não gostam. Então, eu levo ali para um quarto, porque aqui realmente é muito abafado e tudo. Então, eu levo para um quarto mais ventilado e que tem claridade, ficam tomando claridade boa parte do dia. Relação.
Relação. Responsabilidade amorosa. Não é uma obrigação pesada para mim. Se for obrigação pesada, não é amor. Por mais pesado que às vezes seja. É claro que há condições muito particulares, Num casal, alguém que precisa tomar conta, a mulher ou o homem, né, do outro ou da outra, que se adoenta e fica gravemente enferma por anos a fios. É claro que é pesado isso. É claro que é pesado, que às vezes é necessária ajuda, é necessário descanso. Alguém precisa cuidar da cuidadora, do cuidador. Mas este laço de responsabilidade, se há amor, não se rompe. E é muito interessante, né, que as estatísticas mostram que quando os homens, em uma relação de casal, adoecem, as mulheres ficam até o fim. Quando as mulheres adoecem, quantas vezes os homens, dão no pé, vão embora. Mulheres com câncer, com doenças graves, que são abandonadas pelos parceiros, pelos companheiros. Não era amor, né? Não era uma relação amorosa verdadeira. Enfim, é neste mundo cruel, à beira do colapso, cheio de violência, de fome, de injustiça, é neste mundo que nós precisamos encontrar e abrir espaço para a existência amorosa que não nos transforme em pessoas do fim do mundo, em pessoas. E não condeno as pessoas, porque acho que, nossa, o encontro com o amor não é um encontro fácil, é uma construção. Não é um encontro fácil. Então, mas o amor é a única possibilidade de ser uma válvula de escape sem ser escapismo a este mundo tão cruel. Que cada um de nós possa fazer esse caminho do encontro com o amor. E, portanto, estabelecer relação na qual o tu defina-me quem sou eu. Paz e bem para você. Paz e bem para você. Boa caminhada. Estamos nos aproximando do final do ano. Vamos conversar mais vezes aqui. Estamos nos aproximando do final do ano. Serão bons momentos aí da gente pensar 2024 e fazer um balanço do que se foi. Tchau. Paz e bem. Um beijo.